Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. Eu dei uma sumida, né? Mas meu abril foi bem complexo, eu perdi meu pai desse plano físico no final do mês. Em maio eu fiz uma viagem, estou viajando ainda, né? Estou fora do Brasil, estou na Alemanha e acabei me dando um tempo para esse mês quase todo. Mas estou voltando agora ativa. E esse primeiro vídeo que eu estou fazendo depois dessa retomada é sobre um vídeo que tem circulado recentemente na internet do influenciador Felipe Neto, onde ele criou um quadro lá no programa dele e ele então comentava umas histórias que foram divulgadas num determinado site por aí. O que acontece é que ele coloca uma história de uma pessoa que se pergunta: eu sou um imbecil ou não sou um imbecil? E ele conta a história de eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu considero um conteúdo importante, né, pra gente discutir isso, então eu vou deixar o link aqui. E o que acontece é que nesse vídeo, então, ele conta a história de um profissional de saúde que teve acesso a uns relatórios de pacientes e um desses pacientes era um namorado de uma amiga desse profissional de saúde. E esse profissional de saúde ficou no dilema se ele contava ou não para a amiga que o namorado dela, né, até então, vivia com HIV ou não. O que acontece é que esse amigo, esse profissional de saúde, acabou contando para a menina. Ela terminou um relacionamento com o cara, enfim, né? Não entra em muitos detalhes, mas qual é o cerne da questão? É que muita gente mandou mensagem para mim falando assim: João, vocês têm que fazer alguma coisa. As pessoas têm isso, sabe? Acontece alguma coisa, as pessoas entram em contato e falam assim: o que vocês vão falar sobre isso? O que você acha disso? Primeiro é que os meus vídeos são complexos de fazer. Quando eu faço aqueles vídeos sobre determinado assunto, autoteste, eu tenho que estudar pra caramba, eu leio um monte de coisa, então eu não posso chegar e falar simplesmente. Nesse caso desse vídeo, o que eu vou expor é a minha opinião sobre o assunto, tá? Primeiramente, eu acho muito importante que vídeos grandes abordem o assunto de HIV, tá? Porque é uma coisa muito complexa que a gente vive pedindo, chamando as pessoas: olha, vocês precisam falar sobre HIV, estimulando, mas ao mesmo tempo, essa é uma treta que eu tenho com parte do movimento social de HIV, ao mesmo tempo as pessoas têm muito medo de serem expostas, né, a algum tipo de problema que venha acarretar a eles um problema muito grande, né? Porque eu sei muito bem o quão cruel alguns membros do movimento social de HIV podem ser nas suas críticas destrutivas, né? Que não são críticas construtivas. Só que quando a gente tem alguém que fala sobre o assunto, por mais complexa às vezes que seja essa abordagem, a gente precisa olhar num todo. Por exemplo, no vídeo específico do Felipe Neto, o que acontece? Ele coloca ali uma história, ele põe o seu a sua opinião sobre o assunto, sobre aquilo que aconteceu, e pessoas que estão ao fundo, em off ali, também falam, expõem. Essas pessoas em off, você percebe que elas são bem imaturas no assunto, né? Elas falam sobre o assunto sem conhecer de fato. Já o Felipe Neto me surpreendeu um bocado, que ele demonstrou um conhecimento até interessante sobre o assunto, né? Sobre HIV, que não é da realidade dele. A gente sabe que o HIV é muito concentrado no Brasil dentro de populações-chave e que as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento estão muito focadas e são direcionadas para essas populações mais afetadas. Então o Felipe Neto acaba ficando fora. Ele é um cara branco, hétero, né, que teve uma ascensão social há muito tempo. Então ele é um cara que está ali dentro do seu... poderia estar dentro do seu mundinho, mas não. Ele acaba extrapolando essa bolha e se informando sobre questões que são importantes para mim, por exemplo. Qual que é a parte boa então? É essa abordagem que ele fez e o conhecimento que ele demonstrou ter, porque na verdade ele era o protagonista dentro daquele vídeo, né? Ele era quem expunha a palavra final, vamos chamar assim, e ele demonstrou conhecimento. Então ele falou da questão do preconceito, levantou essa questão, considerou importante a gente não estigmatizar a pessoa que vive com HIV, disse que o HIV não é uma doença contagiosa como as outras doenças são, e aí um dos caras que estão em off traz a informação de que pessoas que fazem o tratamento, 94% das pessoas que fazem o tratamento não transmitem o HIV, né? Eu subiria isso para 100% de pessoas indetectáveis não transmitem o HIV. Mas no caso ali específico era de quem está em tratamento, né? Quem está seguindo o tratamento, que por algum motivo não conseguiu chegar ao indetectável, esse 6%. Então aí o que acontece? O problema, né? Já falei das vantagens, essas coisas. Qual é o problema desse tipo de conteúdo? É que ele acaba demonstrando pra gente, jogando na nossa cara
como ainda existe gente mal informada, né? O pessoal que está ali trabalhando em off, né, que está na parte de trás do vídeo do Felipe Neto, demonstra um completo desconhecimento sobre a doença, né? Uma menina vira e fala assim, porque tem que contar, porque tem que cuidar da saúde da amiga, como se a amiga fosse uma pessoa super vulnerável, como se ela não entendesse nada de sexo, e não é assim que acontece. A gente sabe muito bem que pesquisas indicam que mais de 96,7% sabem que a camisinha, por exemplo, é o principal meio de prevenção do HIV e outras IST. Então não é algo que uma pessoa precisa ser protegida, né? Então ela tem que assumir a sua responsabilidade. E é um crime o que o profissional de saúde fez. O profissional de saúde, além de ter sido extremamente antiético, ao expor a sorologia de um paciente, ele cometeu um crime. Então ele poderia tanto ser processado, perder o seu registro como profissional de saúde, como ele poderia ter sido processado e cumprido ou ter cumprido uma pena, né? Uma pena não ir para a cadeia necessariamente, mas ter cumprido uma pena para reparar o dano que ele pode ter causado. Porque na história, a menina terminou com o cara. Então assim, você imagina o processo que esse cara passou, né? Nessa revelação do diagnóstico sem que ele tivesse autorizado isso, né? Então isso é muito complexo. E aí é que eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito importante. Muita gente, como eu falei da minha treta com o movimento social, muita gente do movimento acha que a gente precisa, são preciosistas, sabe essa coisa do preciosismo, que tem que ser tudo impecável, perfeito para ser apresentado? No mundo real não é assim que funciona. No mundo real existem pessoas que sabem, existem pessoas que não sabem sobre determinados assuntos. Sobre cigarro, por exemplo, eu estou falando de cigarro porque tem um cinzeiro do meu lado, eu não entendo nada, eu não fumo, nunca coloquei um cigarro na minha boca. Então eu não sei nada, mas existem pessoas que sabem profundamente sobre câncer causado por cigarro. Como não faz parte da minha realidade, eu estou fora, mas eu preciso me informar sobre o assunto, né? Porque eu preciso saber sobre isso. Só que eu não preciso ser um especialista. Eu posso ser alguma pessoa que conhece vagamente, mas conhece sobre o assunto. Ali demonstrou claramente como que funciona uma conversa de boteco, uma conversa de alguém que vai falando que você encontra com amigos e vai falando, né? Porque tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outra, tem pessoas que não só têm uma opinião equivocada, essas pessoas têm informação errada e elas acabam transmitindo informação. E aí vem aquela crítica, João, mas você não acha que o Felipe Neto era responsável por transmitir informações corretas? Não. Eu acho que o Felipe Neto tem um canal canal no YouTube. A responsabilidade dele como cidadão, como pessoa, ele fez, que foi levar informação, foi tentar falar, e ele falou inclusive com relação ao preconceito, mas ele não tem a obrigação de ficar levando informação sobre HIV e sobre todo o resto do mundo para as pessoas. Talvez eu tenha essa obrigação muito maior do que ele, porque eu me propus a isso. O meu canal é sobre HIV, minha especialização, eu trabalho com sexualidade há muito tempo, então uma informação errada vindo de mim, eu considero muito mais grave do que uma informação equivocada vindo dele, ainda mais quando não é dele. Ainda mais quando veio de uma equipe, de uma pessoa que está ali em off, que não era o protagonista daquele vídeo que estava aparecendo ali. Então assim, é um assunto muito delicado, é um assunto que a gente pode ter problemas sim ao transmitir essas mensagens, mas é algo que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tentar tolir as pessoas de falar sobre o assunto com todo esse preciosismo, sabe? Tipo assim, só pode falar se for absolutamente correta a informação. Fica difícil, porque assim, quem é que tem autonomia para fazer isso? Só quem é especialista no assunto. Então quer dizer que quem não é especialista não pode falar sobre o assunto? Isso é complexo. Se a gente vive falando que a sorofobia é uma luta de todo mundo, não é? Como é que eu vou dizer que ao mesmo tempo eu digo que nem todo mundo pode falar sobre sorofobia, porque essa pessoa só pode falar se ela tiver informação absolutamente correta? Entende como é complexo? Isso é muito complexo, a gente precisa olhar sempre um pouco mais a fundo. Não critico, eu achei o conteúdo, me incomodou bastante, assim, a forma como a discussão, né, aquela discussão de gente falando lá no vídeo do Felipe Neto, de gente falando, porque ele estava protegendo ela, porque ela tinha o direito de saber. Então, assim, isso me incomodou, porque pessoalmente, para mim, isso machuca. Mas isso é a realidade. A gente não pode tentar esconder o que acontece de fato. E o que eu acho é que a gente tem que trazer isso para a nossa discussão.
Até que ponto a gente vai estar se comunicando de maneira adequada? Até que ponto eu estou me comunicando para fora da minha bolha de pessoas que são profissionais de saúde? Porque a maioria dos seguidores do meu canal são profissionais de saúde, gestores e ativistas. Não são, a maioria do meu canal não são pessoas que vivem com HIV. O pessoal que vive com HIV nem segue meu canal. Pessoas que estão vulneráveis ao HIV podem nem seguir o meu canal, porque muitas vezes elas estão dentro dessas comunidades, dessas populações que são afetadas pelo HIV e outros estigmas. Então, assim, tem outros estigmas, a pessoa vai querer se associar ao HIV também. Então, assim, a gente precisa de pessoas falando e de pessoas trazendo essa discussão. Aí tem lá os seus comentários, né? É a pior coisa, mas enfim, ele reflete a realidade, os comentários do vídeo. Pessoas, assim, fantasiadas, o preconceito fantasiado de cuidado, sabe aquilo? Tipo, mas ela tinha que saber porque ele é amigo, ele tinha essa informação. Esse tipo de coisa vai aparecer e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso de uma maneira madura e não tentando calar as pessoas. Não vai adiantar eu dizer que o Felipe Neto não pode dizer, eu chego lá e meto o pau na menina que falou besteira por trás. Não adianta, porque esse tipo de coisa eu só vou fechar barreiras. Eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira. Então o que eu acho que a gente deve fazer como ativistas e como pessoas que entendem um pouco mais? Procurar orientar a população em geral, para que essa população em geral não chegue atrás de um vídeo e fale algo que vai doer na gente, que pode doer em muita gente, né? Porque é isso que é o nosso papel como educador. Não é ir ali tolir e falar para a pessoa, você não pode falar sobre isso. Lugar de fala, eu fiz até um vídeo sobre isso, eu ainda não postei. O lugar de fala é importante para a gente saber da onde parte aquela opinião, da onde parte aquela informação. Não serve para eu dizer, esse é o meu lugar de fala e você fica na sua, você não pode falar sobre isso. Isso não existe. Eu posso falar sobre qualquer coisa e eu vou falar a partir de um ponto de vista. Eu posso falar sobre feminismo. Claro que eu posso falar sobre feminismo, só que eu vou falar a partir de um ponto de vista de um homem cis e gay, branco, que teve a oportunidade, que tem a oportunidade de agora estar na Alemanha. Entende como isso tudo diferencia? Só que aí, quando eu vou conversar sobre isso com uma mulher feminista, que vive no México, que está lá passando os seus perrengues do México, ela também fala a partir de um ponto de vista, de um lugar de fala. Enfim, isso aí é assunto para um outro vídeo, eu vou deixar para mais para frente. Eu vou tentar não fazer muita edição nesse vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei e eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam. E eu gostaria de indicar sim o vídeo do Felipe Neto e vocês colocassem aqui qual é a sensação, a reação que veio no corpo de vocês após assistir aquele primeiro trecho do vídeo. É mais ou menos dos 3 minutos e meio até a metade do vídeo. Acho que vale a pena para a gente trazer essa discussão mais para dentro, mas uma discussão sem muito rebusco, sabe? Uma coisa menos rebuscada, uma coisa mais popular, porque a gente, de tanto falar rebuscado, a gente não está chegando na população em geral, não é verdade? Um beijo para vocês e tchau, tchau!